Apocalipse capítulo 1, quem achou, dá um glória a Deus aí. Verso 9. Diz assim a Sagrada Escritura: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, olhos como chamas de fogo, pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs a mão sobre mim, a sua mão direita, e me disse: Não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. E o povo de Deus disse: Amém. Coloca a mão no coração, feche os seus olhos e repita comigo: Senhor Deus, eu te agradeço pelo privilégio de estar na tua casa. Obrigado, porque este lugar contemplamos a tua glória e a tua formosura. E neste momento queremos nos calar, queremos nos aquietar, para estarmos sensíveis ao menor sussurro do Senhor para as nossas vidas. Fala ao nosso coração, te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Hoje nós começamos uma classe de jovens muito abençoada. Eu quero reforçar o convite para você vir à escola dominical. Você que é adulto, você que é jovem, juvenil, você que é criança, né? Fale para o seu papai, para a sua mamãe trazer você na igreja, porque você não pode vir sozinho. Mas eu queria desafiar você a participar da escola dominical. Hoje nós começamos uma classe com os jovens, e a classe de jovens é até 35 anos, tá bom? Se você é casado, mas tem 35 anos, você ainda é jovem. Dá um glória a Deus aí. Ó, coisa boa, né? A Wanda falou glória a Deus. Ah, não foi a Wanda não, né? Glória a Deus. Então, nós hoje começamos a estudar o livro de Apocalipse com os jovens, e foi uma manhã de provocação, né? Porque nós demos só uma introdução, e eu senti o desejo de compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, a respeito da experiência que João teve. Olha que coisa tremenda a experiência que João teve. Ele recebeu uma revelação da parte de Deus, uma revelação de maneira pormenorizada, específica, abrangente, uma revelação tanto para as questões das igrejas existentes ali na Ásia Menor, então uma questão histórica, mas também de acontecimentos, como nós lemos aqui, de acontecimentos que haveriam de acontecer depois destas coisas. O livro de Apocalipse, ele é um livro fascinante, mas o que eu queria chamar a sua atenção para essa experiência de João é a seguinte, e eu quero ser muito diretivo, muito objetivo nessa noite. Primeira coisa que me chama a atenção, à luz desse texto, é a seguinte, que a tribulação, a aflição e a luta é uma realidade a ser enfrentada. Eu vou repetir, a tribulação,
a aflição, a luta, tudo isso é uma realidade a ser enfrentada. Infelizmente, nós passaremos por tribulações. Infelizmente, nós passaremos por aflições, passaremos por lutas, passaremos por momentos de tribulação. Você está comigo aqui? É verdade isso aí? Quem aqui já passou tribulação? Quem aqui já passou luta? Vamos mudar a pergunta: quem está passando luta e tribulação hoje? É uma realidade. E assim como as tempestades, elas são inesperadas, não manda aviso, ela chega, não manda recado que está chegando para a gente se preparar, ela vem, simplesmente pum, chega na gente. Ontem nós tivemos aí o Ogros Day. Tem ogro aqui? Tá vendo? Eu vou perguntar de novo: tem ogro aqui? Mas vocês estão dando uns gritos finos aí, tá esquisito esse negócio. Eu me preparei para chegar aqui, né? E o pessoal, né, estava aqui, os homens todos estavam aqui. E o Akira, ele sai ao meu encontro com um semblante triste, porque a cunhada havia falecido. Foi sepultada às 4 horas da tarde, não pôde participar do nosso momento. Ele estava tão empolgado, ele estava tão feliz, ele estava com tanto desejo de estar ali naquele momento. Ele não perde uma segunda-feira, né, a reunião dos homens, e de repente, sem mandar aviso, bum, a tribulação chegou. Ela é inesperada, ela é perigosa. Nós estamos nos aproximando do final do ano, início do ano, aquelas pancadas de chuva, aquelas chuvas que chegam e devastam, né? Daqui a pouco a gente vai estar vendo noticiário na televisão dos alagamentos em São Paulo, né? Dos deslizamentos lá no Rio de Janeiro, né? Então são coisas perigosas. A gente trabalha a vida inteira para construir, de repente em 5 minutos vem a aflição, vem a tribulação, e parece que com um sopro leva tudo embora o que a gente demorou uma vida inteira para conquistar. As tribulações, as aflições, as lutas, assim como as tempestades, elas são inadministráveis. A gente não consegue administrar, porque elas são mais poderosas do que a gente, elas são mais fortes do que a gente. De repente a gente está indo bem, daqui a pouco vem uma bomba, vem uma tribulação, vem uma luta maior do que a gente. E como é difícil a gente tentar lutar contra aquilo que a gente sabe que humanamente a gente não vai dar conta. E outra coisa, a tribulação, ela tem o poder de mudar cenários domésticos comuns. São quando as tribulações chegam, as lutas chegam, muda todo o cenário. A casa que era aquele ambiente gostoso, daqui a pouco vira uma bagunça, vira uma baderna. Eu me lembro agora de Marcos capítulo 4, os discípulos estão navegando no mar da Galileia, e de repente eles são surpreendidos por um temporal, que veio de maneira inesperada. O mar da Galileia, existem cadeias rochosas de montanhas até 300 metros de altura, e o vento começa a soprar do Monte Hermon, das geleiras do Hermon, e quando sopra, ele entra encurralado nessa cadeia montanhosa, e varre o lago que está tranquilo, começa a ficar agitado. E foi isso que aconteceu com os discípulos. De repente o mar se agitou, de repente o vento gelado soprou, de repente veio algo que tornou o mar perigoso, de repente veio alguma coisa que eles não conseguiram mais administrar. Eles estavam acostumados com aquele lugar, o cenário era comum. O mar da Galileia era de onde eles tiravam o sustento, é de onde eles trabalhavam, eles pescavam ali, o alimento vinha daquele lugar. E de repente o lugar que é tão doméstico vira um lugar perigoso, um lugar terrível. Eles são surpreendidos. Assim as lutas, assim as tribulações, assim as dificuldades. Olha só, a Bíblia fala que João, um servo de Deus,
Agora ele está com provavelmente 95 anos, ele é um ancião, é o último dos apóstolos, o último dos apóstolos a morrer. Há quem diga que ele foi o único apóstolo que não foi martirizado, e morreu de morte natural, cabecinha branca, velhinho, mas diz a Bíblia que ele está preso, diz a Bíblia que ele está vivendo um tempo de tribulação, diz a Bíblia que o vendaval chegou na vida dele, diz a Bíblia que ele também está ali, preso numa ilha rochosa, chamada Pátimos, que quer dizer lugar de morte. Ele está naquela ilha rochosa, 85 quilômetros a sudeste de Éfeso, no Mar Egeu, e ali era um lugar de exilados, era um lugar onde as pessoas que eram perseguidas religiosa ou politicamente eram enviadas, e ele está ali preso, ele está ali atribulado, e olha, esse homem de 95 anos de idade, é um pastor, e eu fico imaginando ele sofrendo pela igreja, eu fico imaginando ele ali naquele lugar, impedido de fazer uma visita, ele naquele lugar impedido, de estar em contato com o seu rebanho, com as suas ovelhas, ele está preso, porque a tribulação chega também para crente, a luta também chega para o servo e para a serva de Deus. E nessa noite, quando eu olho para esse texto, João, o ancião, o homem de cabeça branca, servo de Deus, que está padecendo de tribulação, eu começo a fazer algumas aferições. A primeira é essa: a tribulação chega para mim, e a tribulação chega para você também. O sofrimento vem, as lágrimas vêm, mas eu quero te dizer uma coisa, queridos: Deus, Ele é poderoso para fazer da tribulação uma ferramenta de aprimoramento da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando por luta, por dificuldade, por aflição, por tribulação, abra o seu ouvido, esteja atento com o olhar espiritual, porque Deus está fazendo a partir dessa tribulação algo tremendo na sua vida. Você vai crescer espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor, porque a tribulação, a luta e a aflição para Deus é uma ferramenta de aprimoramento da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum pai gosta de ver o filho chorando. Tem algum pai aqui que gosta de ver o filho chorando? Eu estou rouco de tanto que eu gritei, porque a Sara hoje teve a final do vôlei. Cadê a Sara? Está na aula lá ou não? Tá ali. Gritei, Big estava lá dando um reforço na torcida, estava lá a galera, perdeu. E quando perde, o que acontece com a gente? Chora. E a minha vontade, ali naquele momento, vendo minha filha chorar, eu me lembrei do meu pai, fiquei imaginando, a dor toda, porque agora eu estou fazendo o que ele fez, alguns anos atrás, é verdade que é alguns poucos anos atrás, quando ele corria para cima e para baixo, para ver o filho dele jogar bola, eu lembro, como se fosse hoje, um jogo no Campeonato Paulista, da segundona lá, contra o Paulista de Jundiaí, último lance, torci o tornozelo, rompeu tudo quanto é ligamento, meu tornozelo ficou maior que a minha cabeça, para você ter uma ideia, e eu fiquei, hoje, com a dor que eu tive no pé, lembrando do meu pai no alambrado. Meu pai estava no alambrado, eu estava jogando lateral esquerda naquele dia, e meu pai estava no alambrado, me vendo jogar, e de repente ele me vê machucar, caído no chão, sendo carregado, levado lá pro vestiário, e aí eu fui para Capivari, eu jogava no Capivariano, fui para Capivari, meu pai voltou para Campinas. Como é que estava? Não tinha celular naquela época, gente, no máximo era um sinal de fumaça que a gente fazia, mandava carta para saber como é que estava, apreensivo, sem saber como é que estava, eu olhava para minha filha hoje, e comecei a sentir essa dor. Se eu pudesse estar no lugar dela, eu estaria, mas no momento que eu vi a minha filha chorar, eu comecei a pensar, isso vai trazer crescimento para ela, porque a vida não é só derrota, não é só vitória, na vida a gente não ganha todas as partidas que a gente vai disputar, mesmo sendo crente, mesmo sendo homem e mulher de Deus, mesmo sendo consagrado ao Senhor, a gente vai perder na vida. Esse evangelho triunfalista, ele não é evangelho bíblico.
O evangelho bíblico é um evangelho que pressupõe derrota, que pressupõe lágrima, que pressupõe luta, que pressupõe adversidade. Então, crente, você está passando por tribulação, isso não faz de você um crente menor, um crente menos espiritual, porque a tribulação vem para todo mundo, vem para mim, vem para você. O importante é nós aprendermos o que é que a tribulação está produzindo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para piorar a história, esse homem está preso na tribulação da vida por causa do seu testemunho de fé. Ele está sofrendo não porque fez alguma coisa errada, porque muitas vezes nós sofremos hoje por decisões equivocadas ontem. Ontem nós decidimos errado e hoje nós sofremos as consequências. Aí não tem diabo. Aí a minha decisão errada me faz chorar, a minha decisão errada me fez sofrer. Agora, meu irmão, o problema é que nem sempre eu choro porque eu errei. Nem sempre eu choro porque o diabo trabalhou. Às vezes eu choro porque eu tive que assumir a minha fé. Às vezes eu choro, às vezes eu sofro. Às vezes eu sou mandado embora, como a minha cunhada, trabalhava numa escola que tinha uma linha, e ela se recusou porque aquela linha da escola afrontava os valores do evangelho. E ela falou não. A dona da escola chamou e disse: você não vai se adequar, né? Ela falou não. Então você pode passar lá no RH que você está sendo mandado embora. Perdeu o emprego, mas glorificou e dignificou o nome do Senhor. A Bíblia fala que João está preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele está atribulado, aflito, ele está vivendo um tempo de exílio, longe de gente que ele ama, porque ele foi fiel a Deus. E eu me lembrei de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha de fogo sobremodo acesa, porque não quiseram se dobrar a uma imagem. Eu me lembro de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, porque o edito real foi: ninguém pode fazer uma petição a não ser para o rei. E ele, como de costume, 3 vezes ao dia, abria a janela virado para Jerusalém, dobrava o seu joelho e buscava o Deus do céu. E por causa disso ele foi colocado na cova dos leões. Talvez você esteja passando por tribulação, e você não está errado. Talvez você esteja pagando um preço muito caro, porque você assumiu a sua fé. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que isso faz de você uma pessoa muito especial. João está dizendo companheiro de jugo. João está dizendo companheiro na aflição. Quando nós somos atribulados, quando nós passamos aflições, nós ladeamos Abraão, Isaque, Jacó, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Está passando dificuldade, está passando tribulação, você não está sozinho. Tem gente boa, tem gente crente que também está passando a mesma tribulação. Você não está sozinho, louvado seja o nome do Senhor. A tribulação, a luta, a dificuldade. Lá, estou vendo aqui, cadê o Marcão? O Marcão ficou em casa hoje? Está lá, já fomos visitá-lo. Está falando rouco ainda? Tá, mas vai melhorar em nome de Jesus. Vai voltar terça, né? Terça que é o médico. Batizou. Se voltou para a igreja, começou. E uma das aulas lá, a Neia falou: pastor, como é que é esse negócio aí? Depois que a gente aceita Jesus, a coisa fica feia mesmo? É normal? Eu disse: bem-vindo ao clube, meu irmão. Porque a luta, a tribulação, ela tem a ver com a gente. O que nós precisamos saber em meio às lutas e às tribulações é uma outra realidade que eu queria afirmar a vocês. E sabe qual é essa realidade? Que se a luta, a tribulação, a aflição é real, ela acontece, ela bate na porta, ela chega sem mandar aviso, o consolo também é. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está passando por um tempo de dificuldade, se você está passando por um tempo de aflição, se você está passando por um momento de luta, a tendência é a gente achar
que o Senhor se esqueceu da gente, não é verdade? Eu sou como você. Às vezes a tribulação está tão grande que eu também fico aflito, falo, meu Deus, será que o Senhor não está vendo? Meu Deus, e agora, como é que vai ser? Parece que a gente está lutando sozinho, parece que a gente está se debatendo e ninguém nos ajuda, parece que a gente está envolvido naquela luta e a coisa está tão pesada, está tão difícil, que é só a gente que está ali. Olha só, João, está preso, está atribulado, está vivendo um tempo de aflição, não porque fez coisa errada, mas por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Está lá numa ilha rochosa, sem perspectiva de sair dali. A ideia e a tendência, já com 95 anos, é que ele vai morrer ali, longe dos seus queridos e amados, longe das pessoas que ele gostava tanto. Esse era o final da vida dele, e talvez ele esteja sentado em alguma pedra, olhando para o outro lado do mar, querendo chegar ali em Éfeso, olhando, e quem sabe, pensando como é que estava a igreja. Será que a dona Altemira melhorou? Será que o Júnior já saiu do hospital? Será que aquela família que estava vivendo um tempo de dificuldade, achou a solução para sair daquele drama? Eu fico imaginando aquele homem atribulado, preso e não podendo fazer nada. A Bíblia diz que de repente ele ouviu uma voz por detrás dele, e a voz dizia para ele: querido, não tema, você não está sozinho, eu estou aqui para te abençoar. Eu vou dizer de novo, em meio às nossas lutas, em meio aos dramas da nossa vida, a tendência é achar que nós estamos sozinhos, mas eu quero dizer que tão certo como a realidade da nossa vida tem a ver com a tribulação, também é certo que o consolo virá para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo Isaías 40, verso 1. Consolai, consolai o meu povo, e falem aos seus corações. Eu gosto muito de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu. E aí ele vai descrevendo o propósito da unção. Em determinado momento ele diz: para consolar aqueles que estão chorando. E se você está chorando aqui nessa noite, há consolo da parte de Deus para você. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Aleluia. O consolo, ele tem um poder. E sabe qual que é o poder do consolo? O poder do consolo é nos fazer olhar para frente. Porque quando a gente está atribulado, a gente só olha para duas direções. A gente olha para trás e a gente olha para o hoje. Atrás não volta mais, e hoje a gente está impedido de fazer qualquer coisa. Mas quando a gente é consolado, nós somos inspirados a olhar para frente com esperança. O consolo traz esperança àquele que está desesperançado. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dá um abraço, respeitoso, se não é sua esposa, seu esposo. E diga assim: há consolo de Deus para a sua vida. Era como se Deus estivesse falando para João: João, você não está sozinho, João. João, não existe ilha rochosa, distante, que o meu consolo e o meu conforto não possa alcançar. Eu não sei qual é a Patmos que você se encontra exilado. O que eu sei é que o consolo e conforto de Deus, Ele é tão grande que Ele pode te alcançar onde é que você se encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus para a sua vida, meu irmão, é que vem consolo da parte do Eterno para o seu coração. Abra o seu coração, desfrute do consolo. Deus está falando com você hoje: não chores mais. Deus está dizendo para você: calma, você não está sozinho, eu estou trabalhando na sua vida. Eu fico maravilhado com a história de José do Egito. Lembra quando ele tem a revelação do sonho? Quando a revelação ela chega, o que José falou: se eu revelar, você fala para o faraó em meu favor, você não vai esquecer de mim, por favor. Olha, você vai sair daqui, você está preso. Ele fala que ia morrer, outro ele fala que ele ia ficar livre e ele ia ser restituído ao ofício dele. E esse que vai
ser liberto e voltar ao ofício, a Bíblia diz que José fala assim: cara, por favor, lembra de mim quando você estiver diante do faraó. A Bíblia fala que aquele homem experimentou o que a palavra de Deus estava sendo dito para ele. Naquele mesmo dia, ele foi restituído à posição que ele ocupara. E ele está diante do faraó. E ele poderia então interceder por José. Ele podia então abençoar o José. E sabe o que a Bíblia fala? Por 2 anos, ele se esqueceu de José. Por 2 anos, ele não falou uma palavra favorável a José. José padecendo. Mas sabe de uma coisa? Chegou o momento oportuno em que ele se lembrou de José. E quando José sai do calabouço, quando José sai daquela prisão, ele sai para ser governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo nessa noite: calma, que Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar essa situação. Talvez as pessoas estão esquecendo de você, Deus jamais se esquecerá de ti. O que Ele está fazendo é pavimentando um lugar melhor para te colocar. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus de consolo, e Ele quer ministrar consolo ao meu e ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Diga assim: a tribulação é uma certeza, mas o consolo também é certo em nome de Jesus. Mas que consolo é esse? Eu fico maravilhado, gente. Qual foi a última vez, ou em que circunstância foi a última vez que João viu Jesus? Quando foi que João viu Jesus pela última vez? Onde Jesus estava? No Calvário, transfigurado. Ele estava no Calvário, machucado, esfolado, humilhado, ultrajado. Talvez 70 anos depois, João está vendo o Consolador, e o aspecto dele é outro. O aspecto dele não é mais transfigurado, ele não está mais sangrando, ele tem cicatriz, e só tem cicatriz quem venceu as suas lutas. Talvez você esteja com medo dessa sua ferida, logo logo ela vai se tornar uma cicatriz, e você vai dizer: eu venci, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Apocalipse fala a respeito da visão que João tem. João está preso, João está atribulado, João está vivendo aquele tempo de angústia lá na ilha de Pátimos. De repente ele ouve o Consolador. Quando ele olha, qual é a visão que ele tem? Não é de um Jesus todo arrebentado. Olha só a visão que ele tem. Ele tem a visão de um homem com vestes talar, vestes sacerdotais. O teu Jesus que morreu e ressuscitou ao teu lugar, Ele está trajado com vestes sacerdotais e intercede por você de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está cingido com a cinta de ouro no seu peito para dizer: eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, eu controlo a história. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que os seus cabelos são brancos, como a lã branca, como a neve, para falar que o meu e o seu Deus é um Deus puro, é um Deus santo, é um Deus justo, e esse Deus santo, puro e justo, haverá de fazer justiça em seu favor. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. A Bíblia fala que os seus olhos são como chamas de fogo. Isso quer dizer que Deus está vendo a tua situação, porque olhos de fogo fala da onisciência de Deus. Deus conhece a tua luta, o teu drama, a tua dor, a tua tribulação, a tua dificuldade. Os olhos dele são como chama de fogo, que conhece o profundo e o escondido da tua história, da tua situação. Como diz muitas águas, fala de autoridade,
as 7 estrelas de soberania, a espada de justiça, o sol como o rosto como o sol, fala da justiça, do poder, do esplendor esse é o teu Consolador. Ele tem poder, Ele conhece, Ele sabe o que você está vivendo, e Ele está dizendo a você o que Ele disse para João naquele dia, lá em Pátimos: não temas, não temas. Sabe por quê? E eu quero fechar essa palavra aqui. Não temas, porque a última palavra na sua vida vai sair da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. João está preso, e Deus tem um senso de humor maravilhoso. Ele não tem mais perspectiva de sair daquela ilha rochosa. Vai morrer porque já está velho, vai morrer porque é escravo. E sabe por que ele está ali? Porque Domiciano era o imperador que introduziu o culto ao imperador. Os homens tinham que adorar o imperador como se fosse um Deus. E João falou: Quírios, o Senhor, eu só conheço um, Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu e ressuscitou por mim. Ah é? Então você vai preso. Ele está lá, cativo, e Deus chega para ele e fala assim: João, escreve uma carta aí, você vai mandar umas cartinhas para as igrejas. O que Jesus está falando para João? Sua vida não acabou, seu ministério não acabou. O que vai acabar é a tribulação que você está vivendo, porque você vai voltar para Éfeso e vai retomar o seu ministério de pastor daquela comunidade. E foi isso que aconteceu. Não sabemos como, mas a tradição apostólica dos pais da igreja nos afirma que esse homem saiu da ilha de Pátimos, assumiu a sua igreja em Éfeso, distribuiu as cartas às igrejas da Ásia Menor e retomou as suas atividades para a glória e louvor do Senhor. Sabe o que isso diz para mim? Não é a tribulação que vai determinar a última palavra na sua vida, mas é o Deus que está acima de toda a tribulação. E sabe o que esse Deus está dizendo para você? Que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que está nos aguardando, nos esperando no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa: a palavra de Deus para a sua vida é liberdade, é libertação, é poder, é ação sobrenatural de Deus na sua vida. Não é a tribulação que vai dizer para você que tudo está acabado, é o Senhor que vai dizer: escreve, fala do que está acontecendo e das coisas que ainda vão acontecer. Você ainda será usado por mim. Louvado seja o nome do Senhor. A tua história não acabou aí. Se o diabo colocou um ponto, Deus nessa noite põe um ponto e vírgula e diz a você: eis que tenho preparado coisas tremendas para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Xerabalassuri calabás. Oh, Gegalamarô calabaçô da labateba. Talvez você chegou aqui atribulado, achando que está sozinho. Eu também estou atribulado, meu irmão. Também passo por luta, passo por dificuldade. O tempo da aflição chega e parece que não quer ir embora. Mas quando eu olho para esses versos de Apocalipse, me enche o coração de alegria, dizendo que eu não vou morrer nessa tribulação. Quando a tribulação acabar de aprimorar o que cabe a ela fazer na minha vida, eu seguirei avante, vencendo, rompendo, para a glória e louvor do nome do Senhor. E isso com você também. Eu não sei se você entrou aqui triste. Deus manda ordenar aos tristes que não chorem. Ordenou a colocar no lugar dessa coroa de espinho, de cinza, uma nova grinalda na sua cabeça, uma nova coroa, com novas possibilidades. Talvez você entrou aqui dizendo: não, a minha vida é assim mesmo. Lembrou do poeta maligno: deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos que vamos, e vai caminhando. Deus está dizendo: não, eu ainda controlo a sua vida. E a tribulação, ela vai ser tribulação até quando eu quiser, até quando eu achar que você já entendeu. Quando eu achar que você já entendeu, você já aprendeu a lição que eu queria, se você já cresceu tanto quanto eu entendia que essa tribulação poderia produzir em você, a tribulação vai passar, mas você vai permanecer em pé. Ô João, escreve 7 cartas para a igreja. Tua vida não acabou, a tua história não acabou, não é ponto final não. Deus está dizendo: ó, pega um papel novo
novo, comece a escrever uma nova história na sua vida. Uma história de poder, de graça, de ação sobrenatural, de unção de Deus sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui e falou: meu ministério acabou nada. Você nem sabe como é que Deus vai te usar ainda, e nesse lugar, em nome de Jesus de Nazaré. Antes era tão legal, era legal, mas hoje e amanhã vai ser melhor ainda, porque a tua história não acabou aqui. A história de João não acabou na ilha de Patmos. Ele retomou as suas atividades e continuou sendo bênção para a glória e louvor do nome do Senhor. Põe a mão no coração. Você está atribulado hoje, meu irmão, minha irmã? Você está sem perspectiva? Você está aflito? Você está sofrendo injustamente? Você está vivendo esse tempo de batalhas? E a batalha está tão intensa que você parece que se acha sozinho lutando. Deus está dizendo que existem companheiros para você. E eu amo a igreja, porque a igreja é o lugar onde nós encontramos companheiros para nos ajudar a prosseguir. Companheiros de jugo, companheiros que dão um abraço na gente e falam assim: estou orando por você. Companheiros que mandam um zap para você, como eu recebi essa semana, dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Do nada, eu acordo 5:30 da manhã. Quer dizer, a Silvia acorda 5:30, eu enrolo até umas 10 para 6. Peguei o zap, tinha alguém que acordou antes que eu e disse para mim: orei por você nessa madrugada. É como Deus chegando, me abraçando, dizendo: você não está sozinho. Tem consolo da parte de Deus para a sua vida. E não é o consolo vazio de alguém que fala, mas não sabe o que está falando. É o consolo daquele que tem cicatriz nas mãos. É o consolo daquele que tem um lado furado, dizendo: eu venci, e você também vencerá. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a mão no coração. Feche os seus olhos.
Chama os que choram à frente, porque eu quero consolar o coração de cada um deles. Sai do seu lugar, vem aqui, vem no altar, vem dizendo: Senhor, eu vou seguir os teus passos. Eu estou passando por luta, por tribulação, por dificuldade, e eu sei que o consolo é combustível para eu prosseguir. Eu sei que o consolo é combustível para que eu continue. Sai do seu lugar. Deus diz: chame os que choram à frente, chame os angustiados, chame aqueles que estão com o coração dolorido, chame os que estão em luta, chame os que estão em prova, chame aqueles que estão com a coroa de cinza na cabeça, chama aqueles que estão vivendo um tempo de angústia, um tempo aflitivo. Chama, Vladimir, porque nessa noite eu quero consolar os corações. Nessa noite eu quero falar para os que choram: não tema, você será consolado e consolada em nome do Senhor. Eu queria nessa noite convidar a igreja, você que está cheio de amor no seu coração, queria que você pudesse sair daí e viesse aqui à frente, abraçar um desses irmãos, abraçar uma dessas irmãs, por favor, em nome de Jesus. Seminaristas, pessoal que está envolvido em ministério, se você sentiu o desejo de sair do lugar, o importante é que homem dê um abraço no homem, mulher se aproxime de uma mulher. Isso, amém. Ora baixala baroha labas, ora caro andaraçu de rebexebala. Tem gente aqui esperando alguém. Aleluia. Sim, Senhor. Ora baixeda raçodorocorro. Deus, o consolo é do coração, Senhor. Consolo é aquela convicção que chega no coração dizendo: você não está sozinho. Chora porque o choro é choro da vitória. Chora porque o choro é o choro da purificação. É o choro da renovação da fé, é o choro da renovação do propósito. Nem tudo está perdido, a história não acabou. Um novo capítulo está sendo escrito, está sendo inaugurado a partir desse altar. Por favor, tem mais gente aqui precisando de um toque, de um abraço. Tem 2 irmãs aqui, tem 4, 5 irmãs aqui, tem mais uma irmã ali. Aqui, ó, tem uma jovem aqui. Por favor, uma irmã aqui. Vem cá, Evelyn. Que a igreja estenda a sua mão, ore, interceda. Tem gente aqui alcançando a vitória. Ora, baixeda, mamaraca, labassudere, que abaixava. Thaís, do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz
Quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados no Senhor para a sua glória. Recebo pela fé a tua palavra que me diz: os que choram serão consolados. Eu tomo posse do consolo do Espírito Santo em minha vida. Este consolo completará a obra em minha vida. Eu vou prosseguir, eu vou avançar, com fé em Cristo, o meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Se você foi tocar a mão ao nome do Senhor, nós te louvamos, Senhor. Levante a sua mão mais alto que você pode. Tem algo ainda a ser repartido para você. Que o grande e imenso amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça regeneradora e salvadora de Jesus Cristo Nazareno, que a sublime comunhão, a consolação e o conforto do Deus Espírito Santo continue atuando na sua vida e na sua casa e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém e amém. Que você tenha uma semana de vitória. Que Deus te dê graça e força para prosseguir em nome de Jesus. Vamos em paz.